Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para a nossa aula. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos continuar estudando os conjuntos numéricos e, em particular, nós vamos dar uma olhadinha no conjunto dos números racionais. Por quê? Porque nós vamos discutir também o conjunto dos números irracionais, que é um conjunto de números que não é possível ser escrito na forma racional, ou seja, de uma fração, e a reunião de todos esses números, que é o conjunto dos números reais. Beleza? Bons estudos para vocês! Bom, então, pessoal, vamos primeiro dar uma olhadinha em alguns conceitos do conjunto dos números racionais. Por que isso? Porque com isso nós conseguimos compreender o chamado conjunto dos números irracionais. Primeiro, um número racional, ele só é racional se ele for possível ser escrito na forma de uma fração. Exemplo, 1/3, que também tem a sua forma decimal, 0,333 reticências. O que significa essa reticências? Que ele vai até o infinito. Portanto, nós podemos dizer que ele é uma dízima periódica. O 4/5. 4/5 também tem sua forma decimal, 0,8. Ou seja, ele também é um número decimal. Tudo bem? Seja na forma decimal ou na forma racional, na forma de uma fração, todos eles são racionais. Um detalhe importante para a gente. Quando falamos que um número é racional, é porque ele, obrigatoriamente, é possível que ele seja escrito na forma de uma fração, onde A e B, numerador e denominador, são dois números inteiros e B é diferente de zero. Tá bom? Bom, exemplo. Vamos fazer a transformação de uma fração para a sua forma decimal. 3/5 e 7/3. Para eu transformá-los na forma decimal, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a divisão. Então, a divisão de 3/5, como é que ocorre? 3 dividido por 5 é aquele algoritmo de Euclides. Faço aquela questão. Quantas vezes o 5 cabe no 3? Não cabe, ou seja, 5 não divide 3. E aí eu preciso acrescentar um zero a 3 e acrescentar um zero e uma vírgula ao meu quociente, o resultado da minha divisão. Então, agora sim. Mudei de casa decimal, posso começar novamente. Quantas vezes o 5 cabe no 30? Cabe 6 vezes. 6 vezes 5, 30. Retorna menos 30. 30 menos 30, 0. Portanto, 3/5 corresponde a 0,6. E ele é classificado como um decimal finito, ou seja, acaba ali. A mesma coisa eu faço para 7/3. 7 dividido por 3. Quantas vezes 3 cabe no 7? 2 vezes. Então, 2 vezes 3, 6. Resultado, menos 6. Subtraio 7 menos 6, 1. Bom, a intenção é escrever a sua forma decimal. Então, eu continuo dividindo. Para isso, o que eu tenho que fazer? Empresto um zero, acrescento a vírgula, posso usar a próxima casa decimal. Quantas vezes o 3 cabe no 10? 3 vezes. 3 vezes 3, 9. Resultado, menos 9. 10 menos 9, 1. Perfeito. Bom, sobrou 1 novamente. Repito o processo. Então, acrescento um zero e posso usar a próxima casa decimal. A próxima casa decimal ocupo com 3. 3 vezes 3, 9. Repito o processo. Menos 9. 10 menos 9, 1. Reparem, o meu resto vai sempre ser 1. Se eu fizer mais uma vez, uso a próxima casa decimal e acrescento um zero. 3 vezes 3, 9. Resultado, menos 9. Subtraio, 1. E assim vai. Eu posso ir até o infinito. Não convém. Por isso eu preciso escrever. Tem uma forma para escrever que este número ele vai se repetir indefinidamente. Isso nós chamamos de dízima. Então, existe uma dízima. Tá? É uma dízima, no caso, periódica. E aí eu posso dizer o seguinte, que 7/3 corresponde a 2,333 reticências, que é o quê? Uma dízima infinita, um decimal infinito.
Perfeito? Bom, aí, a partir daí, a gente então precisa compreender o que é uma dízima periódica. O que é período? Período é a repetição. Olha só, 7/3 resultou em 2,333333333 até o infinito. Portanto, não compensa escrever esse até o infinito. E até mesmo eu posso escrevê-lo apenas como sendo 7/3 igual a 2,333 reticências. Ou ainda posso identificar o período. O que é o período? O período é um algarismo que se repete. E fazer a seguinte anotação. 2,3, e esta barra em cima do 3 significa que ele é o período de repetição, ou seja, ele repete-se até o infinito. Tá? É interessante a gente observar isso para a gente conseguir identificar e fazer o caminho de volta, ou seja, escrever esse número que está na forma decimal para a forma racional. Ok? Agora vejamos 3 exemplos para que a gente possa entrar na discussão em relação ao conjunto dos números irracionais. Eu tenho 2,5, 7,3535 reticências e raiz quadrada de 2. Os 2 primeiros eu já poderia classificá-los como racionais, por quê? Porque o primeiro é um decimal, finito, não há o que se discutir. O segundo é um decimal, entretanto, ele é um decimal infinito periódico. Então, eu já poderia simplesmente classificá-lo como racional, porque tem um período. O terceiro eu preciso avaliar. Então, vamos ao primeiro. Se eu quero escrever na forma de uma fração, eu preciso lembrar que todo número tem denominador igual a 1. Se tem denominador igual a 1 e eu quero reescrever na forma de uma fração, o que eu faço? Eu multiplico por 10 o numerador e o denominador. Multiplicando por 10 o numerador e o denominador, eu vou obter 25 décimos. Então, eu já posso afirmar sem sombra de dúvida que 2,5 corresponde a 25 décimos, que pode ou não ser simplificado, mas para fins de classificação, ele pertence ao conjunto dos números racionais. A mesma coisa eu posso avaliar para o item B. 7,3535 reticências, se eu reescrever e identificar o período, ou seja, 7,35 período, eu já posso, sem sombra de dúvida, afirmar pertence ao conjunto dos números racionais, porque ele pode ser escrito na forma de uma fração. Agora, espera um pouquinho. Professor, e a fração que corresponde a ele? A fração que corresponde a ele é a fração 728 sobre 99 avos. Como é que eu cheguei nisso daí? Cheguei nisso daí fazendo o seguinte algoritmo, o algoritmo da geratriz. Como é que você faz isso? Você avalia quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula e se elas são do meu período. Neste caso, o meu período começa imediatamente após a vírgula. Então eu pego todos os algarismos, 735, subtraio da parte inteira do meu número, então quer dizer, ficaria 735 menos 7, 728. E quantas casas decimais eu tenho neste período após a vírgula? Lembrando que o período está imediatamente após a vírgula. 2 casas, certo? Então, 2 casas, o múltiplo de 10 seria 100, 100 menos 1, 99. Isso é uma técnica chamada técnica da geratriz. Sugiro a vocês que quem estiver fazendo isso, dê uma olhada no card aqui em cima, porque tem um outro vídeo que trata exclusivamente da técnica da geratriz. Tá? E aí vocês vão ver que envolve um pouco de álgebra, que é conveniente vocês assistirem esse vídeo para se aprofundarem um pouco mais no assunto. Tá? Mas como o nosso intuito era só classificar se ele era ou não pertencente ao conjunto dos números racionais, no momento em que eu identifiquei que ele tem um período, já sei. Ok? Bom, agora a raiz quadrada de 2. Calculando a raiz quadrada de 2, nós vamos fazer o quê? Vamos obter 1,4142135 e assim sucessivamente. A raiz quadrada de 2, o resultado dela não tem um período.
não tem nesse número decimal um conjunto repetindo, um número repetindo que seja. Se não tem um período, significa dizer que eu não consigo aplicar essa técnica chamada geratriz, eu não consigo usar um múltiplo para poder multiplicar um numerador e denominador, não tem como fazer. Se não tem como fazer, significa dizer que ele não pertence ao conjunto dos números racionais. Se ele não pertence ao conjunto dos números racionais, então ele precisa pertencer a algum conjunto. E aí nós vemos que estudamos os naturais, os inteiros e os racionais. E agora vemos um novo conjunto, o conjunto dos números irracionais, que são aqueles que não podem ser escritos na forma de uma fração. O primeiro exemplo é a raiz quadrada de 2, que nós acabamos de falar. Outros exemplos. Um número muito comum, que nós usamos muito, o número π. 3,14, 15 e assim sucessivamente. Reparem, não tem uma repetição. Se não tem uma repetição, ele pertence ao conjunto dos números irracionais. O número de Euler também não tem uma repetição, pertence ao conjunto dos números racionais. Raízes quadradas de números não quadrados perfeitos. O que é um número quadrado perfeito? Por exemplo, 2 ao quadrado, 4. Então, 4 é um número quadrado perfeito. 3 ao quadrado, 9. Então, 9 é um número quadrado perfeito. Raiz quadrada de 4, 2. Ou seja, pertence aos naturais. Por sua vez, os inteiros e os racionais. Agora, raiz quadrada de 3 resultará num número decimal. E esse número decimal, uma dízima não periódica. Então, raiz quadrada de 3, ele é irracional. Raiz quadrada de 5, ele é irracional. Raiz quadrada de 6 é irracional. E assim sucessivamente. Tudo bem? Então, sempre que a gente pensar em uma raiz que não seja um quadrado, raiz quadrada de que o seu radicando não seja uma raiz, uma potência quadrada, um quadrado perfeito, eu posso dizer que ele é um número irracional. Tá? Bom. E a reunião desses dois grandes conjuntos, o racional e o irracional, é o conjunto dos números reais. Então, quando vemos todo e qualquer número que estudamos até este momento, nós estávamos vendo um número real, que, por sua vez, quando nós olhamos o natural, ele não tem correlação com os irracionais, da mesma forma que o irracional não tem correlação com os racionais e os inteiros. Beleza? Bom, e como é que nós analisamos a relação entre esses conjuntos? Podemos dizer que o conjunto dos números naturais está contido nos inteiros. Os inteiros está contido nos racionais. E os racionais estão contidos no conjunto dos números reais. A mesma coisa se a gente observar do maior para o menor. Então, o conjunto dos números reais contém os racionais. Os racionais contêm os inteiros e os inteiros contêm os naturais. Agora, em relação ao conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais está contido nos reais, ou seja, ele está dentro. Entretanto, o conjunto dos números irracionais não está contido nos racionais. Então, o irracional não tem correlação com o racional. Ok? Bom, em resumo, conjuntos dos números naturais são todos aqueles números inteiros positivos. Os inteiros são todos os inteiros positivos e negativos. Os racionais são todos aqueles que podem ser escritos na forma de uma fração, onde a fração A sobre B é um número inteiro e B é diferente de zero. O conjunto dos números irracionais é todo e qualquer número que não pode ser escrito na forma de uma fração. E o conjunto dos reais é a reunião de todos esses conjuntos. Joia? Bom, com isso nós terminamos a nossa aula proposta para hoje. Recomendo a vocês que peguem os exercícios que forem encaminhados, desenvolvam esses exercícios para que vocês suscitem dúvidas, para que na próxima aula vocês possam sanar essas dúvidas. Nós vamos, nas próximas aulas, nós vamos fazer a correção dos exercícios recomendados. Então, eu sugiro a vocês que
Façam esses exercícios para que vocês possam fixar o conhecimento. Beleza? Joia. Bons estudos para vocês.